Na mitologia mesopotâmica tem um deus do trovão extremamente poderoso. Foi ele que derrotou a temível deusa dragão Tiamat, e usando o corpo dela ele construiu o mundo. É uma história que possivelmente influenciou outras mitologias, como por exemplo a história do Odin, do Zeus, do Thor, e dizem até que a própria Bíblia. Se você quiser saber como tudo aconteceu, vem comigo. Se você gosta de mitologias, demônios e tudo mais, se inscreve aí no canal que toda semana tem vídeo aqui, beleza? Não esqueça também de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar aí, porque você não tem ideia de como isso me anima. Desde já, obrigadão, hein? Enuma-Elish é o nome do mito de criação da mitologia babilônica. Na verdade, de certo modo, não só da babilônica, mas de toda a Mesopotâmia. Mas aqui no vídeo eu vou focar mais na versão da Babilônia mesmo. O nome dessa história acabou surgindo das primeiras linhas do próprio mito. E significa algo mais ou menos como quando no alto, quando na altura, alguma coisa por aí. O mito foca principalmente no deus Marduk, que é o campeão dos deuses, aquele que colocou ordem no universo e acabou com todo o caos. O Enuma-Elish também pode ser chamado das 7 tábuas da criação, e a maioria dessas escrituras foram achadas no sítio de pesquisa da cidade de Ashur, que era uma cidade da Síria. Inclusive, a própria Síria, influenciada pelos seus vizinhos babilônicos, acabaram adaptando o Enuma-Elish. Só que a diferença é que, na Babilônia, o deus principal ali da história é o Marduk, mas na Síria esse deus é o Assur. As escrituras que foram achadas na Síria datam de mais ou menos 1200 a.C. Entretanto, dizem que na verdade essas escrituras que foram achadas aí seriam cópias de registros muito mais antigos que datam desde lá do reino de Hammurabi. Sabe aquele famoso Hammurabi do código de olho por olho e dente por dente? É esse aí mesmo. Essa nova data seria desde 1792 a 1750 a.C. mais ou menos. Lembrando, galera, que todas as histórias que eu conto aqui são de certa forma resumidas. Se você quiser saber de uma maneira mais detalhada e aprender mais, até algo que não está aqui no vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição com vários livros de mitologia. Você pode ir lá e escolher algum que te interesse e se aprofundar no assunto, beleza? Inclusive, teria sido o próprio Hammurabi que teria colocado Marduk nessa posição de Deus Supremo da Babilônia. O Enuma-Elish é escrito como se fosse um poema, assim como vários outros mitos. Ele diz que o Marduk é o campeão dos deuses. Um título muito parecido com o Thor, por exemplo, mas na minha opinião, como vocês vão ver aqui na história, o Marduk é muito superior. Entretanto, dizem que o Enuma-Elish seria uma versão adaptada de uma história muito mais antiga, que vem lá desde a época da Suméria. E assim como Marduk para os babilônicos seria um personagem principal dessa história, lá para os sumérios, quem assume esse papel seria o deus Enlil ou o deus Enki. Bem, como eu disse para vocês, as histórias que se passavam na Síria têm como personagem principal o Assur. Essas mudanças acontecem porque ali na região da Mesopotâmia, as cidades e impérios que são vizinhos, como a Babilônia, a Suméria e a Síria, acabou se influenciando muito por causa da proximidade das cidades. O Marduk só aparece com mais destaque porque a maioria dos achados, das escrituras achadas, são de escrituras babilônicas. Mas ainda assim, nessa própria versão, o Ea, por exemplo, que é um outro deus, também tem bastante destaque, porque é ele que acaba criando os humanos. Essa é uma das histórias mais antigas do mundo. Isso, se não for a mais antiga, retrata uma representante dos deuses antigos, a Tiamat, enfrentando o representante dos novos deuses, que é o Marduk, que na verdade, em base, é uma história muito parecida com outras de mitologias muito mais famosas, como por exemplo, na mitologia grega temos a titanomaquia, e os titãs são nada mais nada menos que deuses antigos, enfrentando os deuses olimpianos, que são os Zeus e os seus irmãos, ou seja, os novos deuses, e também o Ragnarok na mitologia nórdica, que se trata de uma guerra entre os Jotun contra os deuses de Asgard. Tem na mitologia egípcia também o Sete contra o Horus, e dizem até que de certa forma também inspirou a Bíblia, afinal de contas, o arcanjo Miguel na Bíblia acaba enfrentando um dragão também. Mas se de fato inspirou ou não, você mesmo pode decidir, afinal de contas, agora eu vou contar pra você a história do Enuma-Elish. Antes de surgirem o céu e a terra, havia apenas as águas de Apsu e as águas salgadas da oceânica Tiamat, que se misturavam em um corpo que nem dava para perceber a diferença delas. Além disso, ainda não havia nada, não tinha pântanos, não tinha céu, não tinha terra e nem mesmo os deuses. Nada ainda tinha ganho seu nome e a sua função, e foi dessas águas primordiais que os deuses começaram a aparecer e a receber os seus nomes. Lamu e Lahamu,
e logo depois Anshar, que era a linha do horizonte do céu, e Kishar, que era a linha do horizonte da terra. Desses dois surgiu Anu, que era o céu, e de Anu foi criado à sua imagem o poderoso e sábio Ea, e também outros deuses. Mas os deuses que estavam surgindo, enquanto estavam na barriga de Tiamat, eles faziam muito barulho, eles eram muito inquietos, eles ficavam andando de um lado para o outro e conversando, e isso irritava o pai deles, que era o Apsu. Mumu, que era ministro de Apsu e também filho dele, deu a ideia de seu pai de convencer a Tiamat a dar um fim nessas crianças, para que parasse com essa bagunça. É claro que a Tiamat não concordou e falou para o Apsu relevar a bagunça dos deuses, que uma hora iria passar, mas o deus primordial preferiu muito mais a primeira ideia. Mas os filhos de Apsu ficaram sabendo do que ele pensava, mas o sábio e poderoso Ea deu um jeito nisso. Ele fez um feitiço e jogou em Apsu, que adormeceu ele. E depois jogou um laço em cima de Mumu, fazendo com que ele ficasse aprisionado. E depois de tirar aquela aura protetora de Apsu, o Ea matou ele, e com o seu corpo fez uma morada para ele e a sua esposa, que era Dankina, e junto com ela, ele gerou o poderoso deus dos raios e tempestades, o mais belo dos deuses, o Marduk. O redemoinho do poderoso quádruplo vento, que foi dado de presente para Marduk pelo seu próprio pai Anu, agora machucava Tiamat. Da mesma forma que as tempestades que eram causadas pelo novo deus mexiam muito com outros deuses, que muito incomodados foram reclamar com a própria Tiamat, a mãe de todos. Ó Tiamat, mataram Apsu, o teu esposo, sem que tu o ajudasses. Agora criaram o quádruplo vento que incomoda teus órgãos e nos tira o repouso. Recorda-te do que fizeram a teu esposo e ao vencido Mumu, de que fostes deixada sozinha. Vinga-te, para que repousemos. Tiamat, então, para proteger as suas crianças, criou criaturas terríveis, para lutar contra os novos deuses e vingar o Apsu. Como comandante delas, colocou Habur, que dava forma a todas as coisas. Ele armou essas criaturas com monstruosas serpentes venenosas e dragões que paralisam de medo qualquer um que olhe para eles. Dessa forma foram criados a víbora, o dragão, a esfinge, o leão gigante, o cão louco, o homem escorpião, os demônios leões, o dragão de asas e o centauro. Então Tiamat convocou uma assembleia para que todos se reunissem e escolhessem como líder supremo o Kingu, o seu filho e também agora esposo, a quem a deusa também deu as tábuas do destino, que davam para ele o poder da palavra para comandar a todos. Vendo isso, Ea foi até o seu avô, que era o Anshar, para contar tudo o que tinha acontecido. E ao saber disso, Anshar entrou em pânico e disse para o Ea que ele devia fazer com o Kingu exatamente o que ele fez com Apsu. E o deus aceitou a ideia e foi contra Kingu, mas ao ver a força de Tiamat, que estava junto com ele, o Ea ficou cheio de medo e resolveu recuar. Então Anshar resolveu enviar o seu filho Anu para que ele, usando suas palavras, tentasse acalmar a ira de Tiamat, mas ele, assim como Ea, acabou peidando para a deusa e nem tentou ir contra ela. Anshar e os deuses já estavam desistindo de achar alguém que ousasse, que fosse corajoso e forte o suficiente para enfrentar a deusa mãe. Mas então Ea teve uma ideia, olhou para o seu filho Marduk e pediu para que ele fosse até o Anshar para convencê-lo e dar para ele a bênção e o dever de ir contra Tiamat e fazer com que ela parasse com o seu terrível plano. Marduk aceitou a proposta, entretanto fez uma exigência: pai, que os deuses em assembleia me proclamem o seu soberano, que minha palavra de comando passe a determinar para sempre os destinos e que tudo que ela trouxer à existência seja inalterável, não possa ser nomeado nem alterado. Marduk foi até o seu bisavô e conseguiu convencer ele de que ele seria o mais digno a enfrentar Tiamat, e ninguém mais conseguiria. Anshar confiou em Marduk e enviou o seu ministro Gaga para buscar as duas divindades primordiais, Lamu e Lahamu, e outros deuses também, para que em uma reunião eles escolhessem de vez o Marduk como vingador entre eles. Mesmo com medo, eles se reuniram e no seu Ubishukina, ou seja, no seu conselho divino, de maneira definitiva, eles escolheram Marduk como seu comandante, reconhecendo ele como soberano dos deuses e do universo. Seus decretos instituídos eram inalteráveis. Para pôr à prova sua palavra de comando, foram colocadas sobre ele algumas vestes. Ele venceu o desafio de fazê-las desaparecer e aparecer novamente, confirmando-se assim
a eficácia de seus decretos. Proclamado e coroado como rei, o Marduk foi armado e a ele os deuses confiaram a sua salvação. Vai e mata Tiamat, que os ventos espalhem o seu sangue pelos mais ocultos recantos do universo. Marduk fez para ele mesmo um arco e algumas flechas. Pegou uma massa, o raio e uma rede que tinha os ventos do sul, do norte, do leste e do oeste. Ele criou também o Enrulu, que é a ventania nefasta, o turbilhão, o furacão, o quádruplo vento e o sétuplo vento, o ciclone e o vento incomparável, e guardou eles para colocar nas entranhas de Tiamat. Finalmente fez a grande chuva e a tempestade, que era a arma mais poderosa dele, e colocou 4 animais mortíferos e destruidores, e do lado de cada carruagem tinha os terríveis golpeador e combatente. Ele vestiu a sua armadura e com uma energia temível, Marduk partiu em direção a Tiamat. Ele recitava feitiços de sua boca e levava veneno de serpentes em suas mãos. Enquanto andava, os outros deuses davam golpes nele. Quando ele se aproximou das entranhas de Tiamat e olhava as estratégias de Kingu, ele acabou se distraindo e deixou os outros desesperados. Nesse momento, Tiamat lançou gritos terríveis e fez um desafio a Marduk. E Marduk, levantando a tempestade do dilúvio, ele gritou: "Por que teu coração exaltado suscitou conflitos? Porque os filhos rejeitaram seus pais enquanto tu não mais os ama. Porque desposastes a Kingu e impiamente lhe entregastes o que pertencia a Anu. Porque buscas o mal a Anshar e aos deuses, meus pais, eu te desafio ao combate singular." Então foram um contra o outro, em uma luta de feitiços e de armas. Em um certo momento, Marduk abriu a sua rede e jogou no rosto de Tiamat, e foi quando a deusa dragão abriu a sua boca para devorar Marduk. Então, se aproveitando do momento, o deus das tempestades recuou e jogou a rede dentro de Tiamat, como uma flecha, o que rasgou a deusa no meio, perfurou seu coração e fez com que ela caísse sem vida no chão. Assim que a deusa caiu e agora servia de chão para os pés de Marduk, as outras criaturas fugiram de medo, mas foram sem problemas capturadas pela rede do Senhor dos Deuses e ficaram com seus destinos na mão de Marduk, assim como todos os outros, assim como o comandado Kingu, que foi entregue para o Gai, que era o deus da morte. Marduk, agora usando o corpo da deusa dragão como o crânio, o sangue e as entranhas, começou a construir todo o universo. Marduk pegou Tiamat, a dividiu em 2 e com a parte superior cobrindo o céu e puxando as bordas para baixo para que não permitisse que as águas escapassem. No céu mediu e delimitou o Apsu, morada de Ea, e estabeleceu o Ishara, a grande morada celeste, na qual destinou as regiões de Anu, de Enlil e de Ea, marcando com as estrelas do zodíaco as estações dos grandes deuses, determinando assim o ano e as suas divisões, com 3 constelações para cada um dos 12 meses. E tendo definido os dias do ano, através das figuras celestes, criou a estação de Nibiru, a estrela polar, para que os astros em movimento não ficassem desviando de seus caminhos. E nas extremidades das estações dos grandes deuses, abriu portões com fortes ferrolhos, estabelecendo o zenite no ponto mais alto do ventre de Tiamat. Criou também a lua brilhante para que ela marcasse os dias do mês de acordo com a forma de sua coroa, que apareceria nos 6 primeiros dias de cada mês com um par de chifres luminosos que se levantavam sobre a terra, crescendo a coroa até a metade do 7º dia e seguindo um período de 15 dias em que a outra metade estaria iluminada, passando a perder a luz quando o sol se aproximasse dela, através da base do céu, de onde juntos iriam exercer julgamentos, antes de no 30º dia novamente se oporem. Ele também criou o sol para iluminar o dia, separando de vez o dia da noite. Em seguida, ele pegou a saliva de Tiamat para formar as nuvens, que ele encheu de água, e distribuiu os ventos, a chuva, o frio e o nevoeiro, tudo planejado e criado por ele. Modelando a cabeça de Tiamat, fez os montes, nos quais abriu lugares para o fluxo das águas das profundezas, fazendo jorrar das suas órbitas o Tigre e o Eufrates, mas parando o fluxo de suas narinas, e dos seios fez as altas montanhas, nas quais perfurou poços para conter a água, e assim tudo foi estabelecido sobre o Apsu. Foram cobertos os céus e estabilizada a terra. Ele colocou regras e limites. Então Marduk fundou os lugares sagrados e deles encarregou Ea e devolveu para Anu as tábuas do destino retomadas de Kingu.
Quanto aos prisioneiros, ele levou eles à presença dos deuses, que eram seus pais, e as 12 criaturas que foram feitas por Tiamat, ele usou elas como estátuas e colocou no portão de Apsu, como uma lembrança eterna. Os deuses se alegraram muito com ele e levaram presentes, e a Usmi, que lhe trouxeram oferendas da parte de sua mãe Dankina. Ele concebeu a chancelaria do Apsu e a administração dos santuários. Todos fizeram homenagens para ele e o chamaram de rei, nomeando ele Lugal de Merankia. Marduk então disse que entre o Apsu e o celeste Sharra, na terra, ele construiria para si mesmo uma grande morada, chamada Babilônia, com um grande templo, e que haveria vários lugares para hospedar os deuses quando eles estivessem indo para a Assembleia ou dela voltando. Os deuses pediram muito para que ele desse o cargo para Ea de organizar todo esse lugar dos deuses da terra, para que nunca faltassem suprimentos para ele, para que dessa forma todos pudessem fazer o seu trabalho de maneira correta no universo. Foi então que o Marduk teve uma ideia de um ser, o homem, a ser criado com sangue e ossos, e a quem ele encarregaria de servir os deuses, liberando eles do trabalho para que eles pudessem melhor administrar o céu e a terra. E pensando em diminuir o trabalho de Marduk, o Ea sugeriu: escolhe um dos deuses derrotados e poupa os outros, que se julgue diante da Assembleia o mais culpado pela revolta de Tiamat, e que pereça para que ele seja feito homem. Marduk então convocou os deuses e ordenou que lhe dissessem sobre o seu juramento. Quem concebeu a revolta levou Tiamat a desejar a guerra, e eles denunciaram a Kingu, que foi então amarrado e suspenso diante de Ea. Este lhe ordenou que cortassem as veias, e do sangue jorrado criou o homem imaginado por Marduk. Como uma maneira de mostrar a gratidão pelos benefícios que os deuses passariam a ter, eles se ofereceram para construir um santuário de Marduk na Babilônia, o Exagila, destinado ao repouso dos deuses. Para isso, durante um ano inteiro eles fizeram tijolos, e no segundo ano elevaram a altura do Apsu, colocando uma torre de degraus extremamente alta, além de moradas para os grandes deuses, dos quais se contemplava a própria base do celeste Sharra. Quando terminaram esse templo, os deuses fizeram um grande banquete nele, e ali era onde também seria feito as normas e repartidas as estações do céu e da terra. Eliu então ergueu o seu arco, e os deuses que ali estavam exaltaram o destino de Marduk, e solenemente juraram empenhar as suas vidas pela sua soberania. Toda essa história e todos os feitos que aqui aconteceram, segundo a lenda, foi tudo escrito pelo próprio Marduk, para que fosse uma lembrança e uma instrução eterna. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí para mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!